Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Eu quero falar de uma coisa que tem muito a ver com a gente hoje aqui. O capítulo 6 é o capítulo do dilúvio. E daí você pode pensar, mas o que isso tem a ver comigo? Acontece que a Bíblia diz que naquele tempo, no tempo do dilúvio, era um tempo em que o povo estava vivendo trevas, umas trevas terríveis. Sabe? Vivia realmente sem Deus, cada um fazendo o que queria, vivia em trevas espirituais, trevas total. Tanta trevas que só tinha uma família lá que Deus pôde salvar. Deus, a Bíblia diz, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem. Deus não criou o ser humano para ir para o inferno. Ele criou o inferno para o diabo e os seus anjos, está escrito aqui na Bíblia. Ele não criou para o homem, para a mulher o inferno. Ele criou para o diabo e para os seus anjos. Mas por que então que o pessoal acaba lá? Acaba lá no inferno, que não é para eles, que não é para as pessoas, por falta de um posicionamento com Deus na sua vida. No tempo do dilúvio, a Bíblia diz que a coisa tinha se tornado mal. Constantemente o caminho das pessoas lá era mal. E aí a Bíblia diz então que Deus resolveu destruir. Deus disse, ele viu que o caminho era constantemente mal. E ele falou assim, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir o tempo de idade da vida desse pessoal. O pessoal vivia até 900. Aí Deus disse, a partir de agora, serão 120 anos. Não vou deixar viver muito mais, porque quanto mais vive, pior a iniquidade. Agora, sabe, se você lê o livro de Mateus, por exemplo, capítulo 24, ele diz lá que no fim dos tempos, que é esse tempo que nós estamos vivendo agora, a coisa seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Então nós vivemos num tempo de trevas. Num tempo de trevas. E nós temos que reconhecer o tempo que nós vivemos. Porque se nós não reconhecemos o tempo que nós vivemos, como é que nós vamos nos posicionar? É impossível. Você tem que reconhecer para ter um posicionamento. Então nós vivemos um tempo parecido com os dias de Noé. Mas ainda que seja um tempo de trevas, trevas, trevas mesmo, ainda é possível andar com Deus. Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Veja o versículo 8. Diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Ele achou graça aos olhos do Senhor. Por que ele achou graça aos olhos do Senhor? Porque ele andava com Deus. Aí mais para frente nós vamos ler isso. Então, nos dias de hoje é possível você andar com Deus. Mas você precisa discernir os dias que nós estamos vivendo. Para saber como é que você vai se posicionar. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês e que nós vamos compartilhar aqui agora é: quais são os princípios pelos quais Noé andou? Que conseguiu se salvar. Ele e seus 3 filhos e a sua esposa foram os únicos que se salvaram. Quais foram os princípios nos quais eles andaram? Quais foram? Então há princípios, e os princípios na Bíblia ficaram lá para mim e para você. Os mesmos princípios que funcionaram no tempo do Noé, funcionam hoje se nós colocarmos em prática. Amém? Então vamos ver, a primeira coisa que nós vemos, está escrito aí nesse versículo, que o Noé achou graça diante de Deus. Está lá no versículo 8. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça. Diga comigo, achou. Quando você acha alguma coisa, muitas vezes você acha sem estar procurando. Às vezes está caminhando na rua, tem um amigo meu que ele está caminhando na rua, ele tem uma visão para enxergar dinheiro na rua. Ele enxerga moeda, ele enxerga as coisas e ele acha. Ele acha porque ele estava andando e simplesmente ele viu. Mas normalmente a gente acha as coisas quando a gente procura. Não é verdade? A Bíblia diz, buscai e acharei. Buscai e achareis. Então possivelmente o Noé achou graça aos olhos do Senhor. Porque ele estava buscando uma comunhão, uma intimidade com o seu Deus. Ele não estava simplesmente deixando as coisas correr. Porque, olha, é muito, muito, muito fácil a gente se amoldar à cultura na qual a gente vive.
Gente, eu e você vivemos numa cultura. O Noé vivia numa cultura. E é muito fácil se amoldar à cultura, a menos que no seu coração tenha um desejo diferente. E no coração de Noé tinha um desejo diferente. A Bíblia diz que ele achou graça. Agora veja o versículo 9, por favor. A segunda parte do versículo 9 comigo aí. Dá uma olhadinha lá, que coisa interessante. O que mais acontece lá na vida do Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Era homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Primeira coisa que a Bíblia diz, que era um princípio que Noé seguia, a Bíblia diz que ele era homem justo entre seus contemporâneos. Agora preste bem atenção. A Bíblia diz que nós não temos justiça própria. Está escrito em Romanos, se você quiser ler, Romanos capítulo 2, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Romanos 2, 3, que é a doutrina do pecado, no livro de Romanos, você vai ler isso lá. Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos se extraviaram. Então o Noé também é parte disso, porque ele nasceu da linhagem de Adão. Então como é que a Bíblia diz que ele era justo? Sabe, ele era justo porque ele andava no caminho do Senhor, que é um caminho de justiça. Então, nós não somos justos por nós mesmos. Nós nos tornamos justos quando nós começamos a andar com o justo, com os caminhos do justo. A justiça de Jesus, então, é atribuída a nós. Quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós encontramos graça, deixa eu só dizer para vocês isso. Quando nós começamos a buscar a Deus, a primeira coisa que nós encontramos em Deus é o seu amor. A Bíblia diz assim, João 3,16, você sabe de cor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, o amor de Deus. Agora, o amor de Deus se manifesta de duas maneiras. Se manifesta na forma de graça e de misericórdia. Então, o amor de Deus é uma coisa assim que você não pode entender. Mas quando ele se manifesta em graça, você pode entender o amor de Deus. Quando ele se manifesta em misericórdia, você pode entender o amor de Deus. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é quando Deus olha para mim. Graça é quando Deus olhava para Noé, que não merecia nada, mas Deus resolveu dar para ele o que ele não merecia. A justificação. Deus justificou ele. Deus enviou o Espírito Santo trabalhou com ele, e Deus o justificou. Então ele recebeu o que não merecia, isso é graça, favor imerecido. Mas ele achou em Deus também misericórdia. E sabe o que é misericórdia? É o ato de Deus não te dar o que você merece. Misericórdia é uma palavra composta, miseris e cordis. Miseris quer dizer miséria, é uma palavra latina, cordis, coração. Então Deus olha para a miséria do nosso coração e diz, devia mandar esse tipo aí para o inferno. Ele diz, não vou fazer isso. Ele olha para o coração miserável que nós temos e ele não nos dá o que nós merecemos. Na graça ele nos dá, na misericórdia ele não nos dá. Que coisa tremenda, é a somatória dessas duas coisas que resulta no amor de Deus. Então o Noé, no seu tempo, encontrou o amor de Deus. E encontrando o amor, ele encontrou a justiça. A Bíblia diz que ele foi justo. Não é que ele era melhor do que os outros. Não existe nenhuma pessoa melhor que os outros em nenhum tempo na história. Ninguém é melhor que ninguém. Mas há pessoas que encontram Deus. E em Deus, a sua vida muda. Em Deus, as coisas começam a assumir um outro padrão. Então o Noé começou a andar na justiça de Deus. Todo mundo andava com o pé direito e o Noé com o pé esquerdo. Imagine uma geração inteirinha, uma cidade inteirinha, um lugar inteirinho que ele vivia, só ele andava da maneira que ele andava. Tremendo isso, né? Eu creio que se a gente estivesse lá,
E não precisa nem estar lá. Hoje em dia aqui, a gente estando aqui, a gente já se sente meio fora do mundo. Porque parece que está todo mundo certo e a gente errado. Agora você imagina Noé, que só tinha ele e a sua casa, que andavam em justiça. E aí foi considerado justo por Deus. Então essa é a primeira coisa. Quando você encontra a graça, você encontra a justiça. Deus te dá o que você não tem, que é a justificação. Deus te dá a salvação por meio de Jesus. Deus elabora um plano de salvação para você, que Ele já executou, que é Jesus, o plano da salvação de Deus. Mas a Bíblia diz que ele era também um homem íntegro. Na minha tradução aqui diz, eis a história de Noé. O homem era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. O que é integridade? Integridade é quando você está assim como um todo, não tem flaws em você, não tem coisa que falta em você. Você não faz uma coisa aqui agora e depois faz outra coisa. Você não tem uma ideia aqui agora, de repente você muda de ideia. Você é íntegro, você é constante, você tem uma mesma maneira de fazer as coisas em qualquer situação. Quando tem alguém vendo, quando não tem alguém vendo, quando custa para você fazer, quando não custa, isso é integridade. É wholeness, é você ser inteiro, não uma coisa aqui e outra coisa ali. Sabe, essa é uma das coisas mais terríveis hoje em dia. Por quê? Porque nós vivemos nesse tempo de Noé. E o tempo do Noé é um tempo em que o que falta nesse mundo é a integridade. Esses dias aí eu fiquei tão chateado, que eu falei assim, não ligo mais nos canais de notícia, a minha televisão. Porque quando você liga nos canais de justiça, de notícias, você só vê injustiça e falta de integridade. Você vê a pessoa dizendo uma coisa, pessoa dizendo outra coisa do outro lado, e não interessa de que partido é. Tudo farinha do mesmo saco, como nós dizemos em português. É tudo a mesma coisa. É a falta da integridade. É a falta da justiça. As pessoas só estão pensando naquilo que é melhor para cada um, só estão pensando nas suas coisas, não tem um compromisso com algo maior do que eles mesmos. É o egoísmo que tomou parte do coração humano, que tomou posse, que possuiu o coração humano. Nós vivemos nesse tempo. A Bíblia diz que no tempo de Noé os homens não tinham afeição, era um coração duro. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Sabe, a pessoa às vezes não quer pensar no outro, às vezes ela só quer pensar em si mesmo. O que é melhor para mim? Isso é bom para mim, então eu vou fazer. Mas a Bíblia diz que o Noé achou graça. E achou graça, ele achou justiça e integridade. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Até sábado, até ontem, eu nunca tinha parado para meditar o que significa andar com Deus. Eu não sei se você já parou para pensar. Se perguntasse para você, escuta, você anda com Deus? Vamos dizer que você responda sim. E ele diz assim, e como é que você anda com Deus? O que é que acontece no teu andar com Deus? O que é que tem de diferente lá no teu andar com Deus? E eu comecei a pensar isso. Eu fui orar e falei, Senhor, fala comigo. Eu estou pregando aqui um sermão para vocês que já preguei para mim. Estou pregando outra vez. Porque quando a gente prega pela segunda vez, é aí que a gente entende. Veja só, a Bíblia diz Noé andava com Deus. O que acontecia nessa caminhada? Se você vê o capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim, eis a história de Noé. Eis a história de Noé. Então, você vai ver que Noé era íntegro e justo. Então, estava todo mundo do lado de cá, mas Noé estava aqui separado para andar com o seu Deus. A primeira coisa que para você andar com alguém, a primeira coisa dessa caminhada cristã é quando você tem uma separação de todo o resto, você e o seu Deus. Você tem uma separação para o seu Deus. Todo mundo anda daquele jeito, mas você anda do jeito do seu Deus.
Interessa para você o que interessa para o seu Deus. A alegria sua é aquela alegria que está no coração do seu Deus. O desejo seu é o desejo do coração de Deus. É como se você se tornasse com Ele um. E sabe por quê? É porque Jesus morreu por você e por mim. Se você ler o capítulo 17 de João, João capítulo 17, ele diz assim: Pai, para que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, eles sejam um em nós. Precisa haver unidade. E sabe mais? Sem isso, ninguém anda junto. A Bíblia diz assim, ó o versículo da Bíblia: andarão dois juntos, se não houver acordo. A gente não vai andar nem com alguém, nem com um amigo, nem com uma amiga, nem tampouco com Deus, se não há acordo. Então tem que haver acordo. Então, Noé andava com Deus. O que é que fazia essa caminhada diferente? É esse companheirismo, esse acordo. Sabe? Quando você começa a ter um amigo, aquele que você compartilha com ele, que você gasta um tempo com ele, sabe o que começa a acontecer? Você começa a desfrutar da presença, você começa a desfrutar dos pensamentos, você começa a pensar até parecido com o seu amigo. Assim é o que acontece quando nós começamos a andar com Deus. Nós começamos a pensar parecido. Na história da igreja tem um negócio muito interessante. Logo no início da história da igreja, a Bíblia diz que em Antioquia, lá na Síria, os cristãos foram pela primeira vez, não era cristão ainda, pela primeira vez eles foram chamados, os discípulos chamados de cristãos. E sabe o que quer dizer a palavra cristão? Quer dizer um pequeno Cristo. O pessoal olhava nos discípulos de Jesus e dizia: não é possível. A gente olha neles e está vendo Jesus. E aí então chamaram eles pela primeira vez de cristãos, por tão parecer com Jesus que eles pareciam. E se pareciam tanto com Jesus, que disseram: olha, vamos dar o nome de cristão. E assim eles foram chamados cristãos pela primeira vez, em Antioquia da Síria. Por quê? Porque eles desfrutavam desse companheirismo com Deus, desse andar com Deus. E Jesus já tinha morrido, mas eles andavam. E eu estava olhando outras instâncias, outras pessoas que a Bíblia diz também que andavam com Deus. Tem um tal de Enoque lá, por exemplo, que a Bíblia diz que andavam com Deus, e Deus arrebatou Enoque. Porque ele andava tanto com Deus, a intimidade dele era com Deus. Aí Deus falou: mas por que eu vou deixar o Enoque aqui? E a Bíblia diz que Deus arrebatou Enoque. Deus o tomou e já não era, porque Deus o arrebatou. Então o companheirismo, você anda com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é companheiro de Deus? Os nossos conceitos religiosos são terríveis. Por quê? Porque nós temos aquele conceito de um Deus lá longe. Oh, Deus é santo. Eu vou sair daqui da casa e eu vou lá para ter um encontro com Deus. Como se Deus não fosse Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus é o Emanuel, é Deus conosco, nós precisamos andar com Ele. Ser companheiro dEle, se tornar amigo dEle. A Bíblia diz que o Abraão foi amigo de Deus. Você gostaria de andar com Ele e ser amigo dEle? Vou te contar, como um amigo desse você não precisa mais nada. Mas sabe, ser amigo de Deus, andar com Ele, é uma decisão que nós temos que fazer. Mas hoje em dia nós estamos tão religiosos. Nós chegamos assim e nós adoramos um Deus lá longe. Nós adoramos um Deus, esse Deus tremendo, grande. Ele é tremendo e grande. Mas a gente se esquece que um dia o Filho se fez carne para vir aqui ser igual a você. Se chamou Emanuel, Deus conosco. Para quê? Para andar com você, para estar com você. Temos que deixar de ser religiosos, irmãos. Temos que andar com Deus, desfrutar da presença dEle, toda hora. Andar com Deus. Parece que a vida passa e a gente vai perdendo aquele nosso primeiro amor, né? Eu lembro que quando eu conheci Jesus,
eu realmente andava com Deus. Ah, era um negócio assim, eu estava com uma paixão assim por Deus. Eu ia para eu fazia vigília 2, 3 vezes por semana, da noite inteira. Eu saía assim, com meu bolso cheio de folheta pela rua, olhando pessoas e pedindo para Deus pôr alguém na minha frente para me falar de Jesus. Tudo era Jesus para mim. Agora, estou mais religioso do que já fui. Infelizmente. E sabe a palavra de Deus para mim? Eu estava orando isso, estou falando para vocês. Eu estou julgando a minha vida, cada um precisa julgar a sua. Com honestidade. E daí, eu sou o que eu estou sendo. E Deus sabe. Que importa que você saiba. Tem gente que diz, não posso falar isso em público. Você está nu na presença do seu Deus. Não tem nada que Ele não saiba sobre você. E Ele é o mais importante. Quem é você perante o meu Deus? Ele é importante. Então, olha só, eu estava estudando essa palavra aí, e Deus estava falando comigo, volta ao seu primeiro amor. Tem que voltar ao primeiro amor do seu companheiro de andada, de caminhada. E era tudo assim, eu saía para, por exemplo, logo no começo da minha vida cristã, a gente ia fazer estudos bíblicos com a Anice numa outra cidade. Era um tempo que eu decidi viver pela fé para conhecer a Deus. Mas viver pela fé sem ninguém saber se tinha dinheiro ou não. E eu resolvi viver pela fé. E daí chegava na hora, muitas vezes, de ir para o estudo e não tinha gasolina. Eu falava com meu amigo. E dizia, nós vamos lá. Nós estamos indo lá e vai ser uma bênção esse negócio. E quantas vezes nós fomos e voltamos, a gente tinha naquela época um Fusquinha, né? E aquele Fusquinha chegava a fazer mais de 50 quilômetros por litro de gasolina. Aquilo que era carro. Sabe? Parece que tinha anjo empurrando, gasolina aumentando. Mas a intimidade com o Senhor, a amizade com Ele, Ele quer andar com você, Ele quer andar com você no meio dos teus problemas, mas Ele quer também andar com você no meio das tuas alegrias, Ele quer andar com você em qualquer circunstância, Ele quer que você seja como Noé. Aí você pode dizer, pastor João, mas está tão difícil. Claro que está, imagina Noé. Mas sabe por que esse texto aqui ficou escrito? Para contar para a gente que é possível. Hoje é possível ter essa amizade, esse companheirismo com Ele. Uma outra coisa que eu anotei aqui, capítulo 6, versículo 13. Olha só, eu anotei aqui uma outra coisinha aqui. Então disse Deus a Noé, diálogo. Fala para mim a última vez que Deus falou com você. Não que você falou com Ele, que Ele falou com você. Porque, sabe, eu vou te contar o problema do cristianismo hoje. É monólogo. O que é monólogo? Uma pessoa só falando. E é monólogo não da parte de Deus, da minha parte. Chega lá e fica blá, 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 e ora, e blá, 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 blá. Nunca para ouvir o que ele tem a dizer. Nunca para. Nunca para. Ainda tem um amigo meu que é muito brincalhão, né? E uma vez um camarada bem forte, ele acabou ofendendo a pessoa, e essa pessoa fortona, grandona, disse para ele, outra vez que eu te encontrar, eu vou te dar uma surra que você vai sair caminhando de gatinho, vai sair. E aí, na semana seguinte, eu encontrei ele e falei, e aí, como é que é? Já encontrou a pessoa? Não, eu liguei para ele. Eu liguei para ele. Eu peguei o telefone, disse tudo o que eu queria dizer e desliguei. Não esperou nem para ouvir o que o outro ia dizer. Disse tudo o que eu queria dizer para ele e desliguei. Muitas vezes é exatamente assim que nós estamos com Deus. Pegamos o telefone, né, a nossa oração, dizemos tudo para Ele, mas é um monólogo. Então, eu queria perguntar para você agora, seriamente, quando foi a última vez que Deus falou com você? Ele falou comigo ontem. Claramente. Ontem falou comigo. Quando foi a última vez que Ele falou com você? Eu não estou julgando você. Mas, gente, se Ele faz tempo que não fala com você, tem alguma coisa errada. A linha está interrompida. Porque a Bíblia diz assim que Ele falou com Noé.
Ele falou com Noé. Então Deus disse a Noé. O diálogo. E sabe, quando você estabelece uma vida de caminhada com Deus, quando você estabelece uma vida de companheirismo com Ele, sabe o que acontece com você? Uma outra coisa que acontece? Você entra num momento de intimidade com Ele. Você começa a se tornar mais íntimo dEle. E sabe, a Bíblia diz a intimidade do Senhor era para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então aí vem Noé. Noé andava com Deus. Toda aquela geração andando sem Deus. Noé conversava com Deus, ele falava, era companheiro de Deus. E ele tinha intimidade com Deus. Então Deus chega para ele e diz assim, Noé, o negócio é o seguinte, vou te contar o que está rolando na minha cabeça. Já não aguento mais esse povo. Vou destruir todo mundo. E eu tenho um plano. E você é parte dos meus planos. Porque eu vou salvar você. Mas eu também quero salvar a criação que eu criei. Mas eu vou destruir tudo. Você vai fazer para mim uma arca. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A aliança é Jesus. Mas dentro dessa aliança, há uma coisa que Deus tem para você. Você tem uma aliança com Deus. Se você é cristão, se você é cristã, você está na aliança com Deus. Fato consumado. Agora a minha pergunta é essa. Qual é a aliança? O que é que está na cabeça de Deus para fazer que você está na aliança com Ele e que Ele vai contar para você? Porque o Senhor dará a conhecer a você a aliança dEle. O que é essa coisa? Eu não posso responder por você. Mas eu quero dizer uma coisa. Está amarrado no nome de Jesus toda a palavra do diabo na sua mente. Que diz que você não é digno. Claro que nós não somos dignos, não era digno. Mas Jesus morreu, pagou todo o preço. Ele te fez digno. Ele te aproximou. Você agora é amigo de Deus. Você precisa de viver essa intimidade. Mas você tem que fazer o que o Noé fez. É uma decisão que o Noé tomou. Ou você está pensando que o Noé andou do jeito que andou porque ele andou simplesmente? Não, ele tomou uma decisão de como iria andar. É uma decisão. Então, você está na aliança. Qual é a aliança que Deus tem com você? Ele já chegou no teu ouvido e disse assim, ei, o negócio é o seguinte, eu estou querendo fazer isso. E aí ele fala com você. Hã? E aí ele fala com você. Deus fala comigo de muitas maneiras. E eu sou exatamente igual a você. Talvez com uma pequena diferencinha. Eu estou querendo ouvir. Eu estou ligadão para ouvir. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Uns 3 anos atrás, Deus falou comigo aqui nessa igreja. Sempre vem gente indiano aqui na igreja. Sempre estão pregando por aqui na igreja. Eu levo eles principalmente na tarde para pregar. Né? E eu recebi dezenas de convites para ir para a Índia. Gente querendo que eu vá na Índia. E nunca Deus me disse vai. Aí um dia eu estou recebendo um camarada que o pastor Philip disse para mim, olha, tem aí o pastor, um amigo meu, Philip também é o nome, e ele está indo aí para Atlanta, você podia receber ele na tua casa? Eu falei, claro que posso. Se o senhor está pedindo, nós recebemos. Recebemos lá na minha casa, nisso hospedou ele. E aí eu disse assim, olha, vamos então, já tinha compromisso no domingo pela manhã, eu falei, então no domingo à tarde você vai dar uma palavrinha para a igreja. Aí o Filipe veio. Rapaz, enquanto o Filipe estava aqui falando com a igreja, Deus falou comigo. Ele disse, pede para ele te levar para a Índia. Eu disse, o quê, Senhor? Eu tenho dezenas de convites para ir na Índia. Tenho convite para ir no norte, mais no centro, mais no sul. Gente que eu conheço, que está aqui quase todos os anos, aqui em Atlanta. O Senhor está me dizendo para me pedir para ele. Ele falou, essa é minha vontade. Aí terminou tudo. Eu disse, Filipe,
você não quer me convidar não para ir para a Índia? Ele me olhou assim, se levou um susto. Ele disse, quero. E vou dizer uma coisa para você. Foi tão surpreendente o que Deus tinha para fazer lá. Tão surpreendente. Então Deus tem coisa para fazer. E Ele quer falar com você, aqui na sua orelha, no seu coração, na sua mente. Ele quer falar com você. Porque você não é cristão de segunda categoria. Porque Deus não tem filho de segunda categoria. Você é filho de primeira categoria. O sacrifício de Jesus não conquistou gente de primeira categoria, segunda categoria, terceira. O sacrifício é o mesmo para todos. O preço é o mesmo. A importância perante Deus é exatamente a mesma. Porque o mesmo preço que foi pago. Que coisa tremenda, hein? E intimidade. Agora, é um negócio tremendo, hein? Capítulo 2, versículo 19, está lá a história do Adão no paraíso. E nessa história do Adão no paraíso, a Bíblia diz que Deus criou lá tudo, fez todas as coisas, criou um jardim. Por favor, vai lá para capítulo 2, versículo 19. Criou um jardim e pôs lá, e aí sabe o que fez? Dá uma olhadinha no que está escrito aqui. Da terra, pois, formou o Senhor todos os animais do campo e todas as aves do céu. Agora, leia comigo isso. E os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, esse foi seu nome. Deus quer isso com você. Isso que Ele fez com Adão. Isso que Ele fez com Moisés. Isso que Ele fez aqui com o nosso personagem Noé. Ele quer fazer com você. Ele quer fazer com você. Ele quer que você seja participante das suas decisões. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí Ele vem e vai lá onde está o Abraão. E aí o Abraão serve ele, uma coalhada, e eles comem, e aí ele está indo embora, e o Abraão indo junto para encaminhar eles. Aí parou, e aquele era Deus, o Filho, antes da encarnação. A palavra para isso se chama teofania, que é que o Filho, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho já aparecia antes dele se fazer carne por Maria, lá no Velho Testamento, aparecia na forma de anjo. Se chama teofania isso. Aí, Deus olha para eles assim, diz, ocultarei a Abraão o que eu vou fazer? Ele falou, não vou ocultar a Abraão não, o que eu vou fazer. Aí ele diz assim, estou indo lá para Sodoma e Gomorra e vou destruir aquelas cidades malignas. Aí o Abraão pensa, ai, meu sobrinho Ló está vivendo lá. Foi armando as tendas até que parou dentro de Sodoma e Gomorra. E aí Deus diz, estou indo lá e vou destruir tudo. Aí o Abraão caminhando junto diz assim, mas escuta, eu sei que o Senhor é justo. Se houver 50 justos lá, o Senhor destrói a cidade? Ele falou, não, por amor dos 50 eu não destruo. E o Abraão foi falando com ele até chegar no 10. Aí também era muita coisa, né? Aí ele parou no 10 e destruiu a cidade. Mas contou para ele o que ia fazer. Deus quer contar para você o que Deus está fazendo. Deus quer contar para você o que está fazendo na sua vizinhança, com seus amigos. Deus quer contar para você o que está fazendo em nações. Deus quer enviar você. E por que não? E por que não? Então, aí Deus quer incluir você na tomada de decisão. Ele quer que você seja colaborador. Está lá escrito em 1 Coríntios. Nós, porém, somos colaboradores. Sabe o que é colaborador? Que opera junto. Deus está chamando você para operar junto com Ele nessa geração pervertida. Nós estamos no meio da geração igualzinha à geração do tempo de Noé, que só sobrou ele. Mas você está aqui para que Deus possa te usar como usou Noé. Que coisa tremenda. Tomada de decisão.
prazer mútuo. Veja o capítulo 6, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, vou fazer desaparecer. E aí você vai lendo e entra a história de Noé. Porém Noé, versículo 9, achou graça. Versículo 8, achou graça diante do Senhor. Está entendendo isso? Então o Senhor quer esse tipo de relacionamento que tinha com Noé. Isso que é andar com Deus. Isso que é andar com Deus. Agora, irmãos, quando eu estava lendo esse texto aí, que eu já sei esse texto de cor, gente. Eu estou aí há mais de 40 anos lendo esses textos todos. Mas eu estava lendo aí agora no sábado, e eu fiquei pensando assim, caramba, como é que eu nunca pensei nisso antes? Cabeção, como é que ele leu e não pensou? E eu estava imaginando assim, lendo a descrição. Deus diz, vai fazer uma arca de 300 côvados, que dá mais ou menos 150 metros, então é uma esquina e meia, por 30 por 20. 30 de largura por 20. E vai fazer de tábua de cipreste e vai untar com betume por dentro e por fora, e não diz mais nada. Não diz mais nada. Então, o que você acha que aconteceu? Enquanto Noé se movia para fazer as coisas, você acha, Deus continuava inspirando Noé. Deus continuava falando com ele. Essa tabuinha tem que ficar mais assim. O fundo tem que ficar mais assim. Aqui, cuidado com essa travessa. Deus estava presente no processo. Diga comigo, Deus quer estar presente no processo. Em todos os processos. Inclusive no processo da tua vida, que você vive hoje. Qual o processo que está vivendo hoje na sua vida? Deus quer estar presente nesse processo. Ele quer estar com você. Ele quer estar com você. Ele tem as regras gerais, nada específico. Porque Ele quer em cada detalhe andar com você. Agora, então, você imagine só o Noé em cada detalhe ali andando. Que negócio tremendo que foi esse. E ele dizia, Então, Deus quer fazer isso com você. Ele quer fazer isso com a gente, nessa geração que nós estamos vivendo. Nessa geração. Primeiro, ele vivia uma vida na graça. Segundo, ele vivia uma obediência da fé, mesmo quando não fazia sentido. Amados, se você lê a Bíblia, se você já teve curiosidade, quando foi a primeira vez que choveu? Nós não sabemos, mas a Bíblia diz lá no Gênesis que só saiu uma neblina. Mas a Bíblia diz que aonde Deus mandou o Noé construir a dita arca, não tinha mar, não tinha rio, não tinha nada. Então, possivelmente ele teve que fazer um descampado de 150 metros de comprido, daí começar a escolher as árvores para fazer a arca. Gente, fazer um monstrengo daquele, num lugar que nem água tem. Tinha 2 rios lá, o Eufrates e o Tigre, mas a arca não foi construída na beira de nenhum rio. Se imagine fazer um negócio daquele. Você tem que ter uma fé. Você tem que ter uma fé que te leva à obediência, mesmo quando não faz sentido. Então lá vai o Noé, ele começa a construir a arca, e traz a madeira, e os filhos dele possivelmente ajudando. E trazem a madeira, e começam a construir. E aí o pessoal pergunta, escuta, o que você está construindo? E aí o Noé diz, não, vou fazer aqui um barco. Ah, é? Um barco? Sei lá se tinham ideia do que era um barco naquele tempo. A gente não sabe. Vai construir um barco? Sim. Que tamanho? Vai daqui até 150 metros. E vai ser assim, 30 de largura. Imagine o que o pessoal ridicularizava Noé. Porque ele estava fazendo uma coisa que ele só via pelos olhos de Deus. Mas sabe qual que é o nosso problema hoje? Nós só andamos pelos nossos olhos. Se não vemos, se não faz sentido,
não fazemos? O que aconteceria com você se você tivesse nascido lá no tempo de Noé? O que aconteceria? Nós sabemos já que só entrou Noé e a família dele. Não porque Deus não quis, porque a Bíblia diz que quando estava tudo pronto, Deus ainda esperou mais 7 dias. Depois ele trancou a porta. E ninguém entrou na porta. E não entraram, não porque a porta não tivesse aberta. Porque não conseguiram ter fé, não conseguiram ver. Vocês estão entendendo? Então, a fé mesmo quando não faz muito sentido. Às vezes Deus pode falar uma coisa para você que não faça nenhum sentido. Vai contra tudo que você pensa que é lógico. Você vai dizer, mas isso aqui... Mas se Deus disser para você, Ele sabe o que está fazendo. E Ele sabe como fazer. Então, viver uma fé, mesmo quando não faz sentido, uma fé firme, constante na presença de Deus. Eu estava olhando lá para ver, para decidir mais ou menos quanto tempo que o Noé gastou para fazer a arca. Então lá tem algumas coisinhas assim. Primeiro, os filhos do Noé foram gerados quando Noé tinha 500 anos. O dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. Daí, já temos 100 anos. Ok? Filhos nasceram quando ele tinha 500, dilúvio veio quando tinha 600. Eu cheguei à seguinte conclusão, pelo menos 70 anos o Noé levou para fazer aquela dita arca. Não levou 100, mas pelo menos 70 ele levou, porque os filhos já estavam casados. Agora, eu queria só dizer para você isso. 70 anos fazendo um negócio, todo mundo abusando de você, todo mundo ridicularizando você. Como é que ficaria a sua fé? Como ficaria? Como seria a sua fé? Eu não sei. Eu não sei, mas constantemente ele era ridicularizado. A Bíblia diz que ele foi o pregoeiro da justiça, está lá em Pedro. Ele estava pregando para aquele pessoal, ó, vai chover, vai todo mundo morrer. E choveu e todo mundo morreu e ninguém se arrependeu. Ninguém entrou na arca. Deus ainda deixou, depois de todo mundo pronto, todo dentro da arca, o Noé, tudo, Deus deixou 7 dias as portas abertas. Esses 7 dias são chamados o período da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, de esperar. Mas a longanimidade dele não dura para sempre. Há um período. Então, o que foi que aconteceu? O pessoal não creu, mas o Noé ficou firme, 70 anos. E vai fazendo, e a coisa vai indo. E o Noé tinha uma vida de temor diante de Deus. Hebreus capítulo 11, por favor, coloca lá, falando sobre o Noé. Capítulo 11 de Hebreus, vamos ver esse texto, estamos quase terminando. Versículo 7, veja o que diz. Pela fé, fala comigo, fé. Isso era o que Noé tinha, é o que você tem. Agora o problema é como é que é a nossa fé, né? Pela fé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, e movido por santo temor. Diga comigo, santo temor. Às vezes nós temos fé, mas falta uma pitada de santo temor. Não temos o temor. Temos a fé, mas não temos o temor. E movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda que está escrito aí. Uma fé inabalável, se tornou justo. Pregando a mensagem sem desanimar. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 5. Veja o que diz aí, ó. E não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça. Diga comigo, pregador da justiça. Isso era o Noé. O Noé estava pregando. E ele continuou pregando.
E foi pregando, até o dia em que o que ele estava dizendo aconteceu. Gente, sabe qual que é uma característica do tempo que nós estamos vivendo? Imediatismo. Imediatismo. Nós queremos as coisas para agora e agora. Nós não queremos nada a médio prazo. Muito menos a longo prazo, 70 anos, por aí. Nós somos imediatistas. Mas o Senhor nos chama para perseverar, sem desanimar. E, finalmente, ele se tornou um cooperador de Deus. Se tornou um cooperador de Deus. Deixa eu só perguntar para você. Deus, você não acha que Deus podia dizer uma palavra e aquela arca aparecer pronta? Claro que sim. Deus podia dizer, haja uma arca com 150 metros, portanto, com 3 compartimentos, a arca estaria lá. Porque o mesmo Deus que mandou Noé construir a arca, chamou os animais de 2 em 2. E eles obedeceram à voz de Deus. Mas Ele quer que a gente compartilhe no seu projeto. Você quer compartilhar no projeto de Deus? Você está compartilhando no projeto de Deus? De que maneira? Deus vai falar com você. Ele tem uma parte, que é a tua parte, está escrito o teu nome nesse projeto. Qual é o projeto? Qual está sendo o projeto? Que coisa tremenda. Cooperar no projeto. Preparar a sobrevivência. Gente, está tanta gente que não conhece Jesus hoje aí. Às vezes são até amigos da gente, às vezes vizinhos, às vezes conhecidos. Não conhecem a Jesus. E estão indo para o fim. Como é que está nosso coração? Como está o nosso coração? O que a gente sente quando a gente pensa neles? O que é que vem no coração da gente quando a gente pensa neles? Eu não sei. Mas tem que vir alguma coisa com Deus. E a terceira e última coisa que eu quero falar com vocês é essa. Tornar-se fiel executor do projeto de Deus. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 5. Estamos terminando aí. Fiel executor do projeto de Deus. Gênesis 7, 5. Vamos lá? Estão lá? Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Repita comigo isso. Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Como é que está você com o projeto de Deus? Como é que você está? Eu não sei, mas Deus sabe. E você também sabe. Então Deus está nos chamando no meio dessa geração que nós estamos, essa geração de hoje, que a Bíblia diz que a geração, quando Jesus vier, vai ser igualzinho nos dias de Noé. Ele está para voltar. Eu estou vivendo um estilo de vida de Noé? Você está vivendo? Fique em pé, nós vamos terminar o nosso culto.